Alguém gritou durante o sono, mas no acampamento romano o silêncio valia mais que ouro. Um passo, uma respiração errada e a vida podia ser ceifada não pela espada do inimigo, mas pela sentença dos seus próprios. Na noite, entre as filas uniformes de tendas, um legionário de repente percebeu. Ele adormecera no posto. Em poucas horas, o seu nome seria apagado dos registros e o seu corpo da face da terra. Mas por que a punição era tão cruel? Por que Roma preferia matar os seus para proteger a todos? A resposta estava escondida no próprio cerne da sua disciplina. E é precisamente isso que explica por que esses homens criaram um império que durou quase 5 séculos. Historiadores, incluindo Políbio, descreviam: um sentinela apanhado a dormir em serviço era sujeito à pena de morte, frequentemente por apedrejamento pelos seus próprios companheiros. Este ritual chamava-se fustuarium, a forma mais antiga de punição militar que existia já na Primeira República. A lei era implacável. A culpa do guarda era considerada uma desgraça não só para ele, mas também para toda a coorte. Aquele que estava de guarda era chamado custos, o guarda. Nas suas mãos estava a vida de centenas de pessoas. O seu sono podia significar a morte de todos. Imagina uma figura, de pé no meio do vento e do frio, segurando uma lança, os olhos inflamados, o corpo a tremer de cansaço. O acampamento romano à noite, como um organismo onde cada nervo deve estar vigilante. Um único momento de fraqueza e toda essa máquina viva desmorona. O acampamento dos romanos, ou castra, era um exemplo de ordem ideal. Ruas uniformes, tendas idênticas, rotas de patrulha rigorosas. Mesmo à noite, essa ordem vivia e respirava. A cada hora as rondas eram trocadas. O som da corneta, a bucina, rompia o silêncio anunciando uma nova mudança de guarda. Se alguém não respondia ao sinal, o alarme levantava instantaneamente todo o acampamento. Políbio escreveu que adormecer no posto era considerado um crime contra o exército e, portanto, contra a própria virtude romana. Pois a disciplina era mais sagrada que os deuses. Ela não era violada nem mesmo diante da morte. E era precisamente ela que permitia às legiões vencer, mesmo quando o inimigo as superava em número 10 vezes. Nisto residia o paradoxo. Os romanos criavam grandeza através do medo. Cada soldado sabia que, se ele hesitasse, morreria não só pelo inimigo, mas também pelos seus próprios. Mas era precisamente esse medo que transformava pessoas dispersas num único mecanismo de aço. E quanto mais severa era a punição, mais forte se tornava a fé na ordem. As escavações de acampamentos militares na Alemanha mostraram que mesmo as paragens temporárias tinham linhas uniformes de palizadas, distâncias iguais entre as fogueiras e locais estritamente delimitados para os guardas. E esses vestígios são como as impressões do próprio espírito romano. Frio, racional, mas impecavelmente disciplinado. Tal estrutura não deixava espaço para a fraqueza. Na legião não havia erro humano, apenas crime. E é por isso que a punição do sentinela não era apenas uma execução, mas um ritual de purificação do exército. O corpo do traidor era destruído para que o medo erradicasse para sempre o sono dos corações dos restantes. Mas de onde surgiu este culto da disciplina, no qual o sono se tornou um crime? Para entender por que os romanos levaram a obediência ao fanatismo religioso, é preciso voltar ao momento em que as suas legiões apenas começavam a transformar-se numa máquina de guerra ideal. Quando Roma apenas se reerguia após as devastadoras guerras samnitas, o seu exército ainda não era aquela máquina ideal em que se tornaria mais tarde. Os soldados viviam então mais pelo medo do inimigo do que pelo respeito à ordem. Mas tudo mudou quando o poder no exército foi consolidado pelos centuriões, oficiais severos que se encontravam entre os legionários comuns e o comando superior. A sua armadura não brilhava pelo polimento, mas pelo sangue daqueles que desrespeitavam a ordem. Foram eles que transformaram a disciplina romana num culto
e o medo do sono num símbolo de traição. O centurião, ou centúrio, comandava aproximadamente 80 guerreiros. A sua vara, a vitis, feita de sarmento de videira, não era apenas um símbolo de poder. Com ela, ele batia nos subordinados se notava a menor fraqueza, formação irregular, arma suja, palavra errada. Políbio escreveu que o centurião deveria ser duro como ferro e implacável, antes de tudo, consigo mesmo. Este princípio tornou-se a base da disciplina romana. Ninguém tinha o direito de ser fraco. Os romanos chamavam a resiliência interna virtus, virtude. Mas virtude, para eles, não significava coragem em combate. Significava a capacidade de obedecer a uma ordem, mesmo quando a ordem era a morte. Um soldado que adormecia no posto não estava apenas a violar uma regra, ele destruía a própria essência da virtus. Por isso, a punição pelo sono não era a vingança, mas a restauração da ordem cósmica, onde o dever está acima da vida. Os acampamentos militares na época da República Tardia pareciam formigueiros, nos quais cada segundo tinha importância. Os sinais, dados pela trombeta-tuba, determinavam tudo: o despertar, a formação, a troca de guarda. Os guerreiros comiam, dormiam e respiravam ao sinal. A sua ração, cerca de 700 gramas de trigo por dia, era distribuída rigorosamente de acordo com uma lista. Toda a vida era reduzida a um mecanismo, e esse mecanismo não tolerava falhas. De acordo com diferentes fontes, a marcha diária de uma legião era de 20 a 25 quilômetros. Depois disso, os guerreiros não deviam descansar, mas sim construir o acampamento, cavar um fosso, montar tendas, fortificar a paliçada. Arqueólogos encontraram vestígios de fossos de profundidade idêntica, cerca de 1,5 metros, mesmo em acampamentos temporários. Tudo indicava que os romanos levaram a ordem a uma precisão matemática. Quando o acampamento estava pronto, a patrulha noturna recebia uma ficha especial, a tessera, na qual estava gravado o sinal de serviço. A entrega da ficha na troca da guarda era um ritual sagrado. Significava a transferência da responsabilidade pela vida da legião. Se a ficha se perdia, toda a guarda era submetida a interrogatório, e os culpados podiam ser executados sem julgamento. Dormir em tais condições era quase um crime em si mesmo. Os legionários sabiam que um romano não dorme. Ele vigia por Roma. Mesmo à noite, as tochas iluminavam o perímetro do acampamento, e pela sua luz era possível ver como centenas de olhos observavam cada movimento. Os guerreiros estavam de joelhos na lama, sabendo, se um deles vacilasse, os restantes teriam de derramar sangue. Foi nesta altura que surgiu uma forma especial de punição coletiva, a decimatio, a execução de 1 em cada 10. Quando uma unidade mostrava covardia ou violava a disciplina, o centurião alinhava as pessoas e contava até 10. Cada 10º condenado tirava um palito curto e sabia, os seus companheiros iriam matá-lo com as próprias mãos. Plutarco escreveu que após a decimatio, o medo era tal que os soldados permaneciam em silêncio mesmo durante o sono. Mas este horror gerava não só a submissão, mas também uma fé fanática. Um legionário que sobrevivesse a decimatio nunca mais conhecia o medo do inimigo. Ele compreendia que o pior inimigo estava dentro do acampamento. Onde um erro leva à morte pelas mãos dos seus próprios, o inimigo perde todo o poder. Assim se criava a mentalidade de soldados de ferro, prontos a morrer não pela glória, mas pela ordem. Historiadores modernos como Goldsworthy observam: era a disciplina, e não a técnica, que tornava as legiões invencíveis. Os romanos podiam perder uma batalha, mas nunca perdiam a forma. Os seus exércitos permaneciam os mesmos mesmo após as derrotas. E quando uma pessoa adormecia, centenas de outras aprendiam a vigiar ainda mais intensamente. Achados arqueológicos na Britânia confirmam: nos locais de antigos acampamentos romanos encontram-se linhas uniformes de fogueiras e fragmentos idênticos de cotas de malha de ferro, deixadas de acordo com o regulamento. Até a morte tinha o seu lugar.
Tudo isso nascia não da crueldade, mas da convicção. Apenas aquele que se controla totalmente é digno de governar o mundo. Mas este controlo tinha também um lado sombrio. Pois um dia o medo do sono e dos erros transformou-se no medo da própria humanidade. E então a disciplina deixou de ser uma virtude, tornou-se uma arma. Quando o medo se transforma em hábito, ele deixa de ser medo, torna-se um sistema. Na época de Júlio César, o exército romano já vivia por este sistema, onde cada erro custava a vida e cada serviço era um teste de lealdade. César escreveu que a firmeza dos legionários não se baseia na bravura, mas na ordem. Foi precisamente então que a punição por dormir deixou de ser um caso particular e tornou-se a pedra angular de toda a disciplina romana. O acampamento antes da batalha parecia uma cidade de lona e madeira. Milhares de tendas estavam em filas perfeitas, cada uma com o seu fosso e vala para escoamento de água. As patrulhas vigiavam o perímetro, e nas entradas ardiam fogueiras, sinais de que a vigilância não adormecia. Estes sinais eram chamados vigiliae, guardas noturnas. Cada noite era dividida em 4 desses turnos, cada um com 3 horas. Quando o turno terminava, soava o sinal da trombeta, e a legião vivia por relógios invisíveis, medidos ao minuto. Os legionários não eram apenas soldados, eram parte de um mecanismo vivo. Cada sentinela sabia, a sua ausência seria notada instantaneamente. O centurião verificava as patrulhas pessoalmente, percorrendo o acampamento com uma tocha. Se ele encontrava alguém a dormir, esse já não tinha tempo de acordar. A sentença era proferida no local. Testemunhas contavam que, por vezes, a execução ocorria em silêncio. O corpo era levado para além dos fossos para não perturbar os restantes, mas mais frequentemente, de forma exemplar, ao amanhecer. Este ritual não era apenas uma punição, mas uma demonstração do poder da lei. Quando toda a legião se reunia junto ao fosso, o condenado estava no centro, com a cabeça baixa. Os seus companheiros pegavam em pedras ou bastões. O comandante pronunciava uma palavra: disciplina. E então começava o fustuarium. Os golpes caíam não por ódio, mas por dever. Após a morte, o corpo era atirado para fora do acampamento, privando-o do direito à sepultura. Na mentalidade romana, isso significava apagar a pessoa da memória. As pessoas modernas chamariam isso de barbárie, mas para o romano tudo era o contrário. Nesse ritual cruel manifestava-se uma fé na ordem mais forte do que nos deuses, pois Roma vencia precisamente onde outros exércitos se desmoronavam de cansaço. Os seus soldados não podiam permitir-se dúvidas ou piedade. Eles viviam num mundo onde o sono era um luxo e a vigilância uma santidade. Aqueles que cumpriam as guardas e regressavam vivos recebiam um pequeno sinal, uma pequena tábua de madeira com o símbolo de uma águia gravado. Era chamada Symbolum Vigiliae, o sinal da vigília. Era quase um amuleto. Os guerreiros guardavam-no nas suas bolsas juntamente com moedas e pertences pessoais. Arqueólogos encontraram tais tábuas mesmo em sepulturas de veteranos. Parece que eles acreditavam que, mesmo após a morte, deveriam permanecer de guarda. Tudo isso fazia do acampamento romano um espaço não só de controle físico, mas também moral. O legionário não podia permitir-se relaxar nem mesmo durante o dia. Quando ele comia, bebia ou limpava a armadura, os seus movimentos eram observados pelos superiores. Cada golpe de martelo no elmo, cada ranger de afiar a espada soava como um lembrete: Roma não dorme. Historiadores notam que a disciplina de César por vezes raiava o fanatismo. Quando as suas legiões no inverno atravessavam os Alpes, as guardas cumpriam serviço a temperaturas abaixo de zero, de pé na neve até aos joelhos. Por alguém se abrigar sem ordem, podiam punir da mesma forma que por dormir. César acreditava que o frio cura-se com uma ordem e o cansaço com o medo. E, de facto, o exército que passou por essas provações conseguiu derrotar as tropas da Gália, que a superavam em número em dobro. O termo que definia a lei interna do exército soava como disciplina militaris, disciplina militar. Não era apenas um sistema de punições,
mas uma cosmovisão. O soldado, ao entrar na legião, prestava o juramento sacramentum, um voto de lealdade até a morte. A violação do juramento era considerada sacrilégio. Dormir no posto era uma violação do sacramentum e, portanto, uma ofensa aos deuses e à própria Roma. Segundo Tácito, mesmo em tempos de paz, as punições dos sentinelas não eram abrandadas. O império podia construir estradas, conduzir água, organizar circos, mas no acampamento militar as leis permaneciam as mesmas, como na República. A noite na legião era como uma corda esticada. Silêncio, frio e a respiração de centenas de pessoas cuja vida dependia de um deles não piscar. E, no entanto, havia aqueles que tentavam desafiar essa ordem. Havia soldados que, exauridos por marchas e pelo frio intenso, ainda assim fechavam os olhos, esperando por clemência. Mas Roma não conhecia a palavra clemência. E então, a história da disciplina romana recebe o capítulo mais terrível, quando o cansaço de transformava uma legião inteira num tribunal. Os cronistas romanos não gostavam de escrever sobre expurgos internos. Sombras demasiado sombrias lançavam eles sobre a glória das legiões. Mas são precisamente essas sombras que melhor mostram em que realmente se baseava o poder romano. Quando um soldado adormecia, o exército transformava-se num tribunal e o acampamento numa arena. No século I a.C., um caso semelhante ocorreu no exército de Marco Licínio Crasso durante a campanha contra Espartaco. Um dos sentinelas adormeceu. Ao amanhecer, Crasso ordenou que se realizasse a decimatio, a execução de em cada 10. Assim, pela primeira vez após uma longa interrupção, reviveu a antiga tradição de punição coletiva descrita por Políbio. E isso tornou-se um símbolo de que o medo é o melhor cimento para o exército. Os soldados estavam em formação sob o vento frio, tremendo não de frio, mas de expectativa. Crasso caminhou em silêncio ao longo das fileiras e parou. O seu olhar deteve-se nos primeiros 10. Ele ordenou que se lançasse a sorte. Os soldados tiraram os palitos e aqueles a quem calhou o curto sabiam, morreriam às mãos dos seus companheiros. Os restantes recebiam o direito de viver, mas para sempre carregariam a marca dessa noite. Tácito escreveu que após a decimatio, os guerreiros de Crasso preferiam a morte à covardia. Este ritual cruel tinha um profundo significado. Para os romanos, o exército não era apenas uma reunião de pessoas, mas o corpo do Estado. E se um membro do corpo estivesse infectado pela fraqueza, era preciso cortá-lo para salvar todo o resto. Assim, na consciência dos romanos, a disciplina transformou-se em algo parecido com uma religião. Um culto invisível, onde a ordem era o Deus e o homem se tornava a vítima. Os centuriões que executavam tais punições frequentemente sentiam um sofrimento não menor do que aqueles que eram executados. Eles entendiam que não estavam a executar criminosos, mas os seus próprios, com quem comiam do mesmo pote. Mas a ordem estava acima dos sentimentos. Na sua consciência operava a lei do imperium, a autoridade suprema, concedida ao comandante. Este termo designava não apenas o direito de comandar, mas o direito de decidir quem era digno de viver por Roma. Para demonstrar o poder do imperium, Crasso, após a execução, obrigou os legionários a ficar de pé a noite toda sem dormir. Eles deviam segurar as lanças com os braços estendidos até o sol nascer. Aqueles que caíam recebiam golpes com a vara vitis. Um soldado que adormecera naquela altura, segundo Plutarco, morreu no local. Não de ferimentos, mas de medo. Foram precisamente esses rituais que fizeram dos romanos um povo para quem o dever estava acima do instinto. Historiadores discutem se isso foi uma manifestação de virtude ou de loucura, mas o facto permanece. De todos os exércitos antigos, apenas o romano conseguia ficar semanas sob a chuva, com uma ração escassa, e ainda assim não desobedecer a uma ordem. A sua força nascia no acampamento e não em combate. Achados arqueológicos confirmam a realidade de rituais semelhantes.
Na área de Capua foi descoberta uma vala comum da época da revolta de Espartaco. Dezenas de corpos com ossos fraturados, sem sinais de ferimentos por armas. Os cientistas acreditam que estas poderiam ser vítimas da decimatio. Se assim for, cada um deles tornou-se parte de um ritual que literalmente se impregnou na terra da Itália. As tropas de Crasso, após este ritual, nunca mais desobedeceram. Das suas fileiras desapareceram os desertores, desapareceram as queixas. Eles transformaram-se numa força silenciosa, impulsionada pelo medo e pelo orgulho simultaneamente, pelo medo da lei interna e pelo orgulho de pertencer a algo que é mais forte que qualquer ser humano, ao império. O termo que designava tal sistema de submissão incondicional era a disciplina romana, a ordem romana. Tornou-se uma lenda que depois foi copiada pelos exércitos de todas as épocas. Mesmo na Idade Média, os comandantes da Europa citavam os romanos. Melhor perder uma centena a dormir do que a vigiar. Esta frase sobreviveu à própria Roma. Mas no próprio império, com o tempo, os rituais de punição começaram a mudar de forma. Após Augusto, no início da nossa era, as execuções públicas tornaram-se raras, sendo substituídas por castigos corporais e despromoções. No entanto, a memória da decimatio e do fustuarium permaneceu. Os legionários sabiam que a lei podia reviver a qualquer momento, se o comandante assim o considerasse necessário. Tácito escreveu que sob Tibério, quando vários guardas adormeceram durante a ronda no Reno, o prefeito do acampamento não os matou de imediato. Ele mandou-os cavar fossos e permanecer neles com água até os joelhos durante toda a noite. Ao amanhecer, um deles morreu de hipotermia. Os restantes foram recompensados pela resistência. Assim, a disciplina transformou-se num teste, onde a morte podia ser uma recompensa. Mas o mais terrível residia no facto de os romanos acreditarem que sem isso não se podia. Pois foi precisamente o medo do sono, o medo do erro, o medo de si mesmos que os tornou senhores do mundo. E quando a disciplina se tornava fanatismo, ela não destruía o império, mas temporariamente o mantinha à tona. Até que uma pessoa se atreveu a perguntar: o que é mais importante, a ordem ou a vida? Na viragem do primeiro para o segundo século da nossa era, Roma já estava imersa em esplendor e poder, mas o exército permanecia a mesma máquina de ferro. Nas fronteiras distantes do império, na Britânia, na Síria, no Reno, os legionários continuavam a fazer guarda sob a chuva, a neve e o sol escaldante. O império crescia, e com ele crescia também o medo de enfraquecer a disciplina. As guardas eram agora realizadas não só por soldados, mas também por veteranos, especialmente deixados nos acampamentos como exemplo para os jovens. Os seus corpos estavam marcados por cicatrizes, e os seus olhos assemelhavam-se a aço. Eles sabiam, mesmo décadas após o serviço, dormir no posto não seria para eles um descanso, mas uma vergonha. Nesta época surge uma nova camada de comandantes, os prefeitos dos acampamentos. O prefeito, ou praefectus castrorum, era responsável pela ordem, abastecimento e disciplina. Era um homem que podia substituir um centurião e até um legado em caso de morte. Ele supervisionava tudo, desde a profundidade dos fossos até o número de tochas nos postos noturnos. Para ele, o sono de um soldado não era uma fraqueza, mas uma ameaça de escala estratégica. Um desses prefeitos é mencionado numa inscrição encontrada na Britânia. Vigilia servavit sine culpa. Cumpriu as guardas sem culpa. Era um elogio, gravado na pedra, mas nele ressoa um eco de medo, porque sem culpa em Roma significava sem morte. As guardas noturnas cumpriam agora o serviço segundo um horário especial. Durante as 4 vigiliae, 4 turnos de 3 horas, os guardas deviam dar sinais a cada 15 minutos. Para isso utilizavam campainhas de bronze e tochas de sinalização. Arqueólogos encontraram vestígios de tais campainhas num acampamento perto de Noviomagus, hoje a cidade de Chichester. Elas retinham a noite toda para que o sono não dominasse os guardas. Aos soldados apanhados com sonolência nem sempre se lhes permitia morrer.
Por vezes eram perdoados para serem punidos mais lentamente. Eles eram sujeitos à despromoção, gradus minoratio. Isso significava a perda de estatuto, de ração, de respeito. Tal pessoa tornava-se um proscrito. Podia ser-lhe negado o acesso ao pote comum. Ninguém falava com ela. Para um romano, isso era pior que a morte. Como escreveu Tácito, a vergonha do vivo mata com mais certeza do que a espada. Gradualmente, o sistema de punições tornou-se mais sofisticado. Em vez de apedrejamento, podia ser aplicada a contumelia, a humilhação pública. O soldado era levado para a praça de armas, despojado da sua armadura e obrigado a ficar de pé em frente à formação enquanto seus camaradas se riam dele. Depois disso, davam-lhe uma espada de madeira, a rudis, símbolo de desonra. Esta espada era o sinal de um gladiador veterano que tinha terminado o seu serviço, mas para um legionário significava o oposto, a expulsão do mundo dos guerreiros. Mas mesmo com estas mudanças, o espírito da antiga disciplina não desapareceu. Em cada coorte mantinham-se as lendas dos tempos antigos, quando os que dormiam eram mortos no local. Estas histórias eram contadas aos recém-chegados junto às fogueiras. Serviam não apenas como aviso, elas formavam o caráter, pois Roma sabia: o exército não se mantém pela força, mas pelo medo de perder a honra. Os romanos diziam: melhor morrer de cansaço do que de vergonha. Esta frase era atribuída a Marco Aurélio, o imperador filósofo, que ele próprio esteve várias vezes em guardas noturnas durante as campanhas germânicas. Ele considerava que dormir no posto não era uma fraqueza física, mas uma traição do espírito. E se uma pessoa não consegue vencer o sono, não conseguirá vencer a si mesma. Marco Aurélio escreveu nas Meditações que aquele que dorme de guarda, dorme também na alma. Estas palavras tornaram-se uma lei moral para as legiões. Desde então, a guarda deixou de ser apenas um dever, tornou-se um teste para a alma. Mesmo os guerreiros mais exaustos tentavam manter-se acordados até ao último momento, esfregando os olhos com areia, encostando o metal frio do elmo ao rosto para não adormecer. Historiadores encontraram em acampamentos romanos pequenos amuletos em forma de olho aberto, o oculus vigilans. Eles eram usados num cordão debaixo da túnica e considerados uma proteção contra o sono. Talvez alguns soldados acreditassem que se a deusa noite visse este símbolo, ela passaria ao lado. Mas por trás de todo este sistema não estava apenas o desejo de sobreviver. Nele vivia a ideia de que o homem era nada perante Roma, e se um guerreiro não era capaz de vigiar, então o próprio império deveria vigiar. Isso transformava a disciplina numa filosofia. Não sentir, não ter pena, não dormir, significava ser parte do eterno. E, no entanto, com os séculos, uma fenda apareceu neste sistema impecável. Quanto mais longe de Roma se dispersavam as suas legiões, mais fraco se tornava o medo interno. Cada vez mais os prefeitos e centuriões eram forçados não a punir, mas a persuadir. O império começou a perder aquilo que o tornava invencível, a fé na sua própria invigilância. E um dia, essa perda transformou-se numa catástrofe, que nem a disciplina mais rigorosa conseguiu salvar. Isso aconteceu no final do século IV da nossa era. O império, outrora temível e inflexível, cansou-se. As legiões no Reno faziam guarda já não pela glória, mas pelo salário, atrasado por meses. As noites tornaram-se mais longas, as fogueiras mais fracas. Quando em 376 os godos atravessaram o Danúbio, uma das guardas fronteiriças adormeceu. Um sono e milhares de bárbaros invadiram a terra romana. Os cronistas escreveram: o império caiu não pela espada, mas pela sonolência. Assim se cumpriu a antiga maldição da disciplina romana. Ela vivia do medo, e quando o medo desapareceu, desapareceu também Roma. Arqueólogos encontraram restos carbonizados de um acampamento perto de Adrianópolis. O fosso não estava terminado. A paliçada não estava completa. As pessoas foram dormir, sem terminar o trabalho.
Na manhã seguinte, o seu acampamento foi aniquilado. Quando os historiadores analisam a queda de Roma, eles falam sobre a crise econômica, política, os bárbaros. Mas no fundo de tudo, a perda da disciplina. Os romanos já não temiam o sono. Eles permitiram-se ser humanos. E nisso, talvez, residiu a sua última vitória humana. E, no entanto, o legado daquela fé severa perdura. Os exércitos modernos ainda repetem os princípios romanos: guarda, regulamento, juramento, vigília a todo custo. Nas ruínas do império permaneceu a ideia: a fraqueza de um pode destruir o todo. Então, o que era aquele antigo medo do sono? Loucura ou genialidade? Talvez os romanos soubessem o que nós esquecemos, que a ordem não se mantém pela força, mas pela vontade de vigiar quando os outros dormem. E agora cada um de nós pode perguntar a si mesmo: quantas horas eu conseguiria permanecer no posto se a minha vigilância dependesse de um mundo inteiro?